Sejam bem-vindos, pessoal, para mais um episódio do O2 Hub Podcast. E hoje o nosso assunto é investimento, finanças e educação financeira. Então está aqui, para esse bate-papo de hoje, Davi Gomes, especialista em finanças e investimentos. Ao meu lado aqui, Diogo Faquinha, idealizador aqui do O2 Hub. E hoje o bate-papo aí é sobre investimento, sobre futuro, cenários, economia. Então você aí que tem curiosidade de entrar nesse mundo, de explorar e navegar essas oportunidades que nós temos aí, é bacana você acompanhar esse episódio. Seja bem-vindo, Davi, seja bem-vindo, Diogo. Perfeito, é um prazer estar aqui. Acho que vai ser uma oportunidade muito legal pra gente conversar sobre esses temas que, como a gente estava conversando antes de começar o podcast, as pessoas não têm noção do quanto esses temas impactam a vida delas. Então, você que está assistindo esse podcast quer aprender mais sobre como ter uma vida próspera, sobre como investir melhor e quais são as maiores inovações que estão acontecendo no mercado financeiro atualmente, tenho certeza que esse podcast vai ser muito útil. Ô Davi, fala para nós como que é a sua carreira, como você chegou nesse mercado de investimentos, qual que é a sua história até chegar a esse ponto de trabalhar diretamente com a área de investimentos. Perfeito. Então, eu vejo que a minha carreira ela começou de forma muito despretensiosa. Acho que a gente tem isso quando nós somos mais novos, que todo mundo que é mais novo às vezes tem um hobby meio aleatório. No meu caso, quando eu estava no ensino médio ainda, eu comecei a ficar um pouco interessado por essa questão de política, de economia. A gente começa pela política, um assunto mais sensacionalista, e com o tempo a gente vê que política às vezes é muita disposição, muito boato e pouca coisa que acontece, né? Eu até brinco às vezes, tem alguns conhecidos que são mais viciados em acompanhar política, e toda vez que tá tendo Big Brother, tem aquela piadinha de, o cara que tá acompanhando Big Brother tá perdendo tempo, não sei o que lá. Mas eu vejo que muitas vezes a pessoa que ela acompanha política de forma assídua, acho que entrando em site de notícia, ela tá tão perdendo tempo quanto aquela pessoa que tá acompanhando Big Brother, porque ela fica entrando em todo boato, ela entra nos comentários do Instagram e fica discutindo. Então eu até brinco, né? Entre o cara que acompanha política e o cara que acompanha Big Brother, pelo menos no Big Brother tem pessoa bonita. Porque na política o cara só fica naquela afobação. Culturalmente a gente tem um país muito fraco, né, educacionalmente, né, principalmente na área de investimentos, né, e por isso a política toma esse cenário que a gente tem hoje dentro do nosso país. E sobre a cultura de investimento, assim, do brasileiro, que até pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás, poucos brasileiros investiam, né? A maioria dos brasileiros, por ter uma cultura muito fraca de investimento, deixavam o seu dinheiro na poupança, né? Quando que acontece essa mudança? Como que vê essa transição, né, de investimentos? Qual o tipo de investimento que o brasileiro tem hoje? Perfeito. Eu vejo que essa transição, ela aconteceu por conta de duas coisas. Primeiro, por conta de uma democratização no mercado de investimentos. Então, empresas que surgiram e trouxeram como foco trazer esses produtos para pessoas que ainda não tinham tanto dinheiro. E também por conta da internet. A gente vê esse movimento acontecendo nesses dois pilares. O primeiro deles é que surgiram empresas como a XP, por exemplo, que surgiu há cerca de 20 anos atrás, que tinha como missão pegar muitos produtos que eram destinados para uma camada da população mais rica e começou a democratizar tudo isso. Então, a gente tinha empresas que estavam possibilitando acesso a eles. Só que, além disso, por outro lado, também surgiram canais no YouTube, influencers, que estavam estimulando todas essas pessoas a investirem através dessas empresas. Então, pessoas como o próprio Primo Rico, a Natália Arcuri, foram pessoas que incentivaram muitas pessoas a irem para esse mercado. Aí a pessoa aprendia, muitos desses influencers, eles tinham parcerias com essas empresas e as coisas foram se encaixando. O cenário que a gente vê atualmente é que esse tema investimentos, que há 15 anos atrás era tabu, ninguém sentava para conversar sobre dinheiro, o tema era só... Eu acho engraçado quando você vai num barzinho hoje, o tema investimentos, ele é tão relevante socialmente quanto a pessoa conseguir conversar sobre futebol, quanto conseguir conversar... Era um tema etilizado, né? Exatamente. Elitizado, vamos dizer assim, né? Acho que as pessoas buscavam isso como... nossa, só os diretores, né, níveis hierárquicos altos da empresa conseguiriam falar sobre investimento. Hoje a gente meio que normalizou isso, Exatamente. né? A gente trouxe numa linha aí da população e é importante até assim quem está nos acompanhando, poxa, se você é CLT numa empresa, se você, enfim, tem ali um cargo específico, é legal você ter uma renda variável ali trabalhando para você. Então, investimento não é só você ter ali um poder aquisitivo alto, colocar, mas é você começar às vezes pequeno, você vai crescendo, né? Vai aprendendo, esse é um ponto importante. Não adianta entrar também, vou entrar com a cara e coragem porque eu vi na internet é legal. Sim. Eu acho que tudo vai da questão de educação financeira, né? Eu falo por experiência, né? Logo quando eu comecei a trabalhar,
o que eu ganhava, eu assim, morava com meus pais, né? E então o dinheiro era meu, pouca coisa eu ajudava com meus pais. Pouco depois eu comecei a ganhar um pouco mais. Quando eu entrei na faculdade, meus pais falaram: você vai pagar a sua própria faculdade, vai ficar com R$100. E aí, mais pra frente, quando eu tinha uma condição melhor, a condição era: guarda de 20% a 30% do seu salário. E eu comecei nessa daí, 20% a 30%. Eu ganhava lá R$1.000, então era R$200, R$300 todo mês ia guardando. Até então na poupança. Né? Aí tinha um CDB, alguma coisa que você tinha diferente ali no banco, dentro do portfólio do banco, eu ia fazendo esse investimento. Até que mais pra frente, já tem alguns anos, né? Eu entrei pra fazer investimentos de outra forma, né? Aí fundo de investimento, fundo imobiliário, ações. Expande o leque. Aí você expande esse leque. Porém, tudo vai de conhecimento, né? No meu caso, eu busquei muito, fui atrás pra conhecer, entender como funciona, pra tentar fazer a coisa da melhor forma possível e perder menos, né? Porque se você fizer da forma errada, acaba que você vai perdendo muito dinheiro também, né? Mas eu vejo isso, as pessoas elas começaram a investir mais por conta desses dois fatores. Um foi por conta de se tornar comum falar sobre esse assunto. Então, o cara que a gente só ia no barzinho falava de Corinthians, de São Paulo, agora no repertório dele ele tem criptomoeda também. O que você tá investindo aí, né? O que tá Exato. O que é bom na sua carteira? O que tá funcionando? Então, essa troca também é legal, né? Exato. E eu sinto muita falta, às vezes, aqui na nossa região, sabe? Esses clubes de investimento, né? Essas rodas. Não, vamos falar só sobre investimento, dar dicas aí para as pessoas que estão pensando em iniciar. Então, acho que podia criar um movimento nesse sentido, né? Com certeza. Eu imagino assim, aquela pessoa que tá começando, tem lá 2, 3, 5 mil reais, qual que é o passo para ela fazer? O que ela deve seguir como caminho para trabalhar? Qual que é a dica que você pode dar para essa pessoa? Perfeito. Acho que de forma simples, assim, no quesito de como começar, eu gosto de, antes de tudo, ao longo desse podcast, a gente vai comentar muitas vezes sobre enriquecimento, sobre coisas que você tem que fazer para potencializar a sua carreira. Uma coisa que eu gosto de comentar logo de início, pra gente nivelar a conversa, por mais que esse assunto ele se tornou normal, muitas pessoas têm uma visão um pouco distorcida do que é investimentos, de por que é importante me planejar financeiramente, posso morrer amanhã. Então surgem frases como essa de pessoas imediatistas. Então uma coisa que eu gosto de nivelar desde o início de uma conversa sobre esse tema é em relação se o dinheiro traz felicidade. Então, existe esse debate, né? Pra que me preocupar tanto? Você pega, o Abílio Diniz morreu recentemente. Lá nos comentários tinha gente falando: olha só, tinha um monte de dinheiro pra nada, morreu igual todo mundo. Você fica, mano, não é assim, mas olha a vida que ele teve, olha o legado que ele deixou. Então, a respeito dessa frase, o dinheiro traz felicidade? Eu vejo sobre o seguinte, né? A minha visão sobre essa frase, que o dinheiro ele é neutro. O dinheiro ele não vai trazer felicidade, muitas vezes tristeza. Ao ganhar dinheiro, você pode ficar alegre. A alegria ela é diferente de felicidade. Porém, o dinheiro ele vai potencializar aquilo que você já é. Então, se você é uma pessoa que tem responsabilidade, se você é uma pessoa que tem uma visão certa acerca do dinheiro, ele pode chegar na sua vida para trazer ainda mais bênçãos. Mas se você não tem responsabilidade, se você não tem conhecimento, como das coisas que a gente comentou, o dinheiro pode chegar na sua vida, ao invés de trazer bênçãos, ele vai trazer maldições. É por isso que a gente tem diversas pessoas que ganham muito dinheiro e a vida da pessoa parece que ficou mais turbulenta do que era antes. Perdem tudo também, né? Eu li um livro, cara, recentemente, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é sensacional. Puta merda, gente. Olha, quem tá assistindo, leia. Assim, a história do rei Salomão é muito legal, cara. É muito bacana aí, porque ele traz ali uma linha de aprendizado sobre, né, dinheiro. Até fala assim que dinheiro é número é infinito. Sempre vai ser pouco, né? Quanto eu ganho? Não sei quanto você ganha, mas é número, cara. Sim. Número infinito, né? Esse livro aí eu consigo consolidar tudo que ele fala em 3 princípios que estão no livro. O primeiro deles é você buscar gastar menos do que você ganha. O segundo deles é você buscar sempre ganhar mais. E o terceiro é você investir naquilo que você conhece. E quando a gente fala esses 3 princípios, parece até meio retardado. Ué, Davi, tão óbvio. Só que é um óbvio que muitas pessoas não seguem. Se você for analisar, muitas pessoas elas perdem dinheiro, ou se endividam, ou não sabem lidar com o dinheiro, porque elas gastam mais do que elas ganham, porque elas não buscam ganhar mais, e o tanto que você ganha é super importante, pensando na sua prosperidade. E o terceiro, porque vai investir naquilo que não conhece. Quantas pessoas escutaram aí sobre criptomoeda, ou escutam uma dica, vai lá sem entender nada, e um mês depois volta chorando porque teve uma rentabilidade ruim. E o grande negócio desse é o seguinte, né? O cara tá lá, ele ganha 1.000, gasta 1.100, 1.200. Então tá todo mês apertado. Ou ele gasta 1.000, gasta 900. Ele tá todo mês apertado, ele não tá guardando, né? Aí aparece alguém com aquela oportunidade, você vai ganhar 2% por mês, 3%, que é muito fácil, né?
o cara fala, nossa, eu vou pôr todo o meu dinheiro. Aí o cara tem uma pequena reserva lá de R$1.000, R$2.000, o cara põe tudo num único investimento, né? Outro erro, assim, sem ter o conhecimento, né? Os princípios fazem grande sentido, né? O cara não tem conhecimento, vai no que alguém falou, vai no que ele acha sem estudar, sem conhecer, acaba cometendo um erro que é muito comum, né? Um pouco por falta de educação financeira também, né? Que o brasileiro, a gente tem essa dificuldade de não conseguir fazer uma boa gestão financeira, né? E o imediatismo é o principal inimigo nesse caso. Antes da gente entrar no detalhe, você tem que abrir contra uma corretora, essa parte prática. Se a gente fosse definir de forma geral ali 3 pilares para uma vida próspera. O que é uma vida próspera? A gente não está prometendo que ninguém vai ficar milionário, ninguém vai ser rico. Uma vida próspera é aquela que você está satisfeito, que você está feliz, que você está atingindo seus objetivos. Se a gente fosse classificar esses 3 pilares, seria, primeiro, você gastar de forma consciente. Ou seja, você vai gastar, você tem que usufruir da sua vida, do dinheiro que você ganha, mas gastar de forma consciente e não no impulso. Segundo deles é você buscar ganhar mais. Eu tenho pavor daquela frase que existe no meu meio, que é, não importa o tanto que você ganhe, sim o que você faz com o que você ganha. Não, cara, o tanto que você ganha, ele é fundamental. Quanto mais dinheiro você ganha, mais você vai ter para investir e as coisas vão acontecendo. E o terceiro é você investir melhor. Então você escolher bons investimentos que vão potencializar esse dinheiro que você tem. Que nesse segundo quesito aí é um problema, né? Porque às vezes assim, eu conheço muita gente que ganha muito bem, só que Sim. gasta muito mais. Sim, sim. Né? Às vezes tem o tipo de pessoa que assim, não importa o quanto que ela ganhe, ela vai gastar sempre mais. Se ela ganhar 1.000, 5, 10, 15, 20, ela gasta sempre mais. Acho que é questão de também saber se controlar, né? Com certeza, mas eu vejo que o mais difícil a pessoa já tem. Recentemente eu estava conversando com um delegado, que ele é um cliente meu, eu tô ajudando ele na parte de planejamento financeiro. Ele estava um pouco afoito, ansioso, porque ele, né, tem um salário alto, porém ele estava gastando a maior parte disso. Eu falei pra ele, fica tranquilo, vou te ajudar você nisso, e o mais difícil você já tem, que é ganhar mais de R$20.000 por mês. Tipo, o difícil seria se você fosse meu cliente, você ganhasse 3.000. Aí a gente ia, né, ter que cortar coisas essenciais. Mas no seu caso, a gente vai cortar muita coisa supérflua, vai se planejar. Então, obviamente, né, as pessoas tendem a ganhar um pouco mais e aumentarem a qualidade de vida. Conseguir uma promoção, vende o Onix, compra um Honda Civic. Então, tem que ter mais paciência. Só que ter uma renda alta já é um meio caminho andado para... Se a gente pegar os bem-sucedidos, né, financeiramente e carreira também, a gente vê que toda a galera tem aquela vida financeira equilibrada, né? Sim. Não esbanja, tem ali... Você pode pegar os grandes investidores, né? Assim, vê o cara de carro importado, Ferrari. Não, você vê o cara, assim, vida equilibrada. Investe, né? Ter ali os seus dividendos nas empresas, recebendo, etc. Então, acho que esse também é um conselho legal, né? A gente sempre ter a vida financeira de uma forma equilibrada. Equilibrada no sentido, tendo uma renda variável, buscando sempre o conhecimento para você crescer ali na sua carreira e aí sim você chegar nesses resultados. Aí eu alinho muito com a questão de metas. Acho que todo mundo tem que ter uma meta, Sim. né? Até, inclusive, esses dias a gente fez um podcast aqui falando sobre o hábito dos consumos dos brasileiros. É um tema extremamente importante. E a gente vê que o brasileiro hoje tem aquela frase, né? Puta, eu trabalho tanto, então eu mereço. Aí vê lá um iPhone 15, eu vou comprar. Vê uma viagem na promoção, eu vou comprar. Então, tem aquela compra, assim, por impulso, né? Mas fala, eu mereço, eu trabalho tanto. E é legal como esse princípio emocional, ele é aplicado em diversas outras áreas. Eu vejo que muitas pessoas que têm dificuldade em lidar com o dinheiro, que têm essa perspectiva emocional em relação ao dinheiro, muitas vezes elas têm a mesma perspectiva, esse mesmo apelo emocional para a comida. Então, isso que você comentou, né? Tive um dia tão cheio hoje, eu mereço um chocolate quando eu chegar em casa. E a gente vê de como a emoção, ela conduz as pessoas, tanto na alimentação, tanto no dinheiro. E eu vejo que a nossa vida vai ser sempre uma constante batalha entre o prazer de curto prazo e a satisfação de longo prazo. Tudo na vida vai ser isso. Vai ser uma alimentação... Você pode comer besteira agora e você vai ter um prazer imediato agora. Só que você não vai estar satisfeito a longo prazo com o seu corpo, com a sua saúde. Se a gente for para relacionamento, você pode, às vezes, né, ir para um prazer imediato, vai trair o seu parceiro por conta de prazer imediato, só que não vai ter aquela satisfação de daqui a 40 anos olhar para sua vida e falar, nossa, eu tive um casamento de sucesso. Eu vejo que isso é aplicado no dinheiro também. Pessoas que não conseguem abrir mão do prazer imediato em prol de uma vida mais tranquila no futuro. Não, isso é verdade, porque assim, muitas vezes assim, eu falo, eu e o Mal, né, hoje com os donos da Oxigênio, né, a gente tem agência aí, tem outros investimentos, cara, por vezes a gente almoça aqui, a gente divide uma marmita. Uhum. Cara, não precisaria dividir uma marmita, mas eu falei, cara, uma marmita é muito, acho que dá pra gente dividir, a gente pega uma marmita boa e divide em 2, tá? E, tipo assim,
A gente não pede iFood todo dia, não dá pra pedir o iFood todo Sim. dia. Porque se eu almoçar fora todo dia, se eu comer marmita todo dia, vai querendo ou não, vai consumir um pouco mais do que eu tenho, Uhum. né? Eu posso trazer, vez ou outra ainda trago de casa, né? Quando eu posso, eu volto pra casa, almoço e tal, mas vez ou outra ainda trago de casa, que é viavelmente Sim. mais econômico, né? Então, a gestão vai de pequenos negócios, né? Exato. Pô, preciso trocar o celular, não preciso ter o melhor celular, não preciso ter o celular do ano. Qual o celular que eu preciso? Hoje o celular é uma extensão do nosso corpo, né? A gente usa ele o tempo todo, a gente tem ele a todo momento. Um bom celular é importante? É importante, mas precisa ser o melhor celular? Uhum. Qual a minha condição em relação ao aparelho? Preciso ter um celular que consiga me atender e eu consiga executar meu trabalho de forma eficiente, Sim. né? E isso serve para roupa, para os gastos pessoais, para tudo, né? Então, acho que a gente tem uma cultura de se perder um pouco nessa questão. Ô, Diogo, você falou uma coisa muito legal que eu não tinha parado pra pensar. A nossa vida financeira tem que ser considerada como um negócio. Lógico que é. Cara, olha que legal, né? Essa concepção. Aí você fala, porra, eu não sou empreendedor. É sim, né? Do seu salário. Sim. Como que você investe, né? Cara, presta atenção. Tipo, aquilo que você ganha, quantos por cento você separa, por exemplo, pro seu crescimento profissional? Sim. Qual foi o último curso que você comprou? O último livro? Aí você olha, nossa, por que eu não cresço na empresa? Por que eu não cresço profissionalmente? Porque eu não invisto nada em mim. Então, Isso é verdade. nossa vida financeira é um negócio que você tem que administrar, né? Então, a gente vê hoje pessoas assim, cheque especial, financiamento, aí cobre um financiamento para comprar carro refinanciado. E não é por questão se o cara ganha A, B e C, é questão da vida equilibrada, cara, financeiro ele é equilibrado. E, cara, pessoas que entram aí em financiamentos, é uma bolha que é difícil furar para sair. Não, mas acho que é uma questão, igual o Davi falou, né? Não é o quanto você ganha, né? Como que é a frase? Não é o quanto você ganha, mas é o como você gasta. como você gasta, né? Pra mim faz um pouco de sentido, porque, cara, eu conheço pessoas que ganham 3, 4 mil reais e médicos que ganham 20, 30 e o cara com 3 tem uma condição melhor financeira do que o cara que ganha 20, né? Mas por quê? É como ele consegue administrar, gerir as coisas, né? Eu falo assim, eu desde muito novo, desde o meu primeiro emprego, eu venho guardando. A vida inteira guardei. E no ano passado eu construí minha casa, eu gastei todo o meu investimento, construí minha casa ali, eu passei quase 2 anos ali sem guardar dinheiro, mas eu construí um sonho, que era o patrimônio, que era a minha casa. E hoje eu já voltei a guardar dinheiro, porque assim, eu tenho a cultura de conseguir guardar, né? Sim. E as conquistas que a gente vai tendo ao longo da vida é baseado nisso, né? Para comprar um carro, para comprar um celular, para ter uma casa, o que for. Eu acho que é baseado na nossa cultura de conseguir economizar, conseguir ter esse discernimento entre o quanto eu ganho e o quanto eu gasto. E o quanto eu reservo. Até para uma emergência, até para uma aposentadoria. Eu falo assim, principalmente tem muita gente que é CLT, o cara fala, não, eu vou me aposentar, não sei o que, vai ter isso aqui quando eu me aposentar. Cara, daqui 30, 35 anos, no país que a gente vive, na bagunça que não vai existir aposentadoria, Sim. né? Quem não guardar dinheiro vai viver, assim, de uma coisa muito mínima para sobrevivência, né? Então, acho que a questão de investimento, de como se colocar ali, o quanto reservar, o quanto usar desse investimento, acho que é algo muito importante. E aí eu queria pôr uma pergunta para você. O que é ideal hoje para o cara montar uma carteira pequena? Como que ele monta essa carteira? Quais são os primeiros passos que a pessoa deve dar nessa linha? Perfeito. Eu vou falar não somente como eu recomendaria uma pessoa começar, vamos pensar ali. A gente sempre tem que pensar em perfis de pessoas, né? Alguém que vai começar a investir com 20 anos, uma história totalmente diferente de alguém que vai começar a investir com 60, por exemplo. Então, momentos de vida diferentes, com objetivos diferentes. Se uma pessoa tem filho, às vezes ela tem que fazer decisões de investimento diferentes de uma pessoa que não tem filho. Então, cada caso é um caso. Mas eu comecei a investir, eu tinha ali cerca de 19, 18 anos. Meu raciocínio na época foi o seguinte: vou colocar 80% do que eu tenho em renda fixa e 20% em renda variável. Na época ele tinha cerca de R$2.000. Esses 80% eu coloquei para montar minha reserva de emergência, para eu ter uma graninha guardada. E 20% disso eu fui comprar ações. Mas olha a diferença da perspectiva que eu fui comprar essas ações. Eu não fui comprar pensando, vou comprar essas ações, elas vão me deixar rico, vou ganhar dinheiro, ações é vida. Eu fui comprar pensando, olha, tô começando a investir agora, eu tenho pouco dinheiro, eu vou começar a investir esse pouco agora para aprender. Se eu perder esse dinheiro, ele não vai ter me custado muito pensando em toda a minha vida profissional, pensando em todo o dinheiro que eu vou ganhar. E comprando poucas ações, você vai sentindo, você vai vendo a sua
capacidade de lidar com risco, vai variando, você vai percebendo essas coisas, e além disso, te estimula a aprender mais sobre o tema. É totalmente diferente o seu interesse para aprender sobre ações se você não tem dinheiro investido. Agora, se você bota ali, nem que se for R$100 em ações, cara, você já tem muito mais vontade de saber o que aquela empresa está fazendo, de entender como funciona esse mercado. Então, eu investi em ações no início pela ótica de aprendizado. De, deixa eu pegar um pouco de ações para que isso me estimule a que eu aprenda mais sobre esse tema. Acho que o bacana é você entender os riscos, né? Assim, como flutua suas emoções. Você colocou lá R$1.000 numa ação, ganhou 30%, a sua emoção é uma. Putz, ganhei, que eu vou investir mais, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E você colocou R$1.000 em outro e perdeu 50%. Como controlar com isso? Vou desistir, vou abandonar? Acho que essa questão emocional, né, do investimento e de conhecimento, né? Pô, por que você perdeu 50%? Será que não tinha nenhum indicativo no mercado que isso não ia dar bom? Qual o cenário para esse tipo de ação, para esse segmento, né? Então é importante o conhecimento, que é um negócio que o João estava falando, né? O quanto a gente investe em conhecimento na nossa carreira. Às vezes a gente pega o nosso dinheiro, a gente gasta uma parte, guarda outra, mas em crescimento, em conhecimento. Esse acho que é a maior dor que a gente vê na população brasileira, né? Que não tenta se ampliar o seu conhecimento, ser mais específico, conhecer algo mais, né? Então, essa é uma dor que a gente tem muito comum no nosso mercado. Exato. Eu sempre recomendo as pessoas começarem a investir colocando a maior parte do patrimônio delas em renda fixa, para que elas entendam qual que é o perfil delas, qual que é a propensão delas ao risco. Por exemplo, recentemente ajudei uma conhecida a montar uma carteira de investimentos, e ela é esse cenário, tem mais de 60 anos, ela pretende se planejar para uma aposentadoria, para ela parar de trabalhar em breve. No caso dela, a gente colocou ali 90% do patrimônio dela em renda fixa. Antes disso, os recursos dela estavam na poupança. Então, poupança era a única coisa que ela conhecia sobre investimentos. Se eu chego para essa mulher que está com os recursos dela na poupança há anos, e eu falo, vamos botar 50% em renda variável, essa mulher nem dorme à noite. Ela vai ver lá, nossa, Davi, um dia eu tinha tanto, no outro dia eu tenho outra coisa. Então ela nem vai dormir à noite. E eu vejo que os investimentos, o dinheiro por si só, ele tem que entrar na nossa vida para trazer paz, para trazer tranquilidade, para ser o seu alicerce em momentos de fragilidade. Vão existir situações na nossa vida que nós não teremos controle e nós estaremos frágeis. Às vezes a morte de algum conhecido, é um imprevisto, é o seu carro quebrou, é alguém que ficou doente. Nesse cenário, você não tem controle sobre esses imprevistos, essas coisas ruins que vão acontecer na sua vida. Só que se você tem dinheiro guardado, se você se planejou para isso, a sua exposição a esse evento é muito menor. Você consegue passar por esse momento de fragilidade de forma muito mais firme. O dinheiro acaba se tornando seu alicerce. Alguns exemplos que a gente vê, né? Às vezes uma pessoa morre e deixa ali um patrimônio. Só que não se planejou financeiramente, além do custo emocional e mental para essa família que perdeu um ente querido, também tem a questão do inventário, às vezes precisa vender uma parte do patrimônio para fazer o inventário. Então, numa situação que já é ruim por si só, de morte, o não planejamento financeiro faz com que a situação seja ainda pior. Se torna o caos, né? Se torna um caos. Porque aí é complicado, você já não tem dinheiro, você tem que gastar, né? E é algo que fica complexo, né? Tem um desgaste emocional ali, que às vezes no desgaste emocional você acaba fazendo, desculpa o termo aqui, cagada. Sim. Né? Eu tava conversando com um cliente esses dias atrás, pensando na perspectiva do planejamento financeiro. Recentemente o pneu do carro dele furou, um imprevisto que aconteceu, ele aproveitou e trocou os 2 pneus. Mas percebe, ele não tinha controle sobre isso. O pneu do carro simplesmente furou. Só que ele estava se planejando financeiramente para os imprevistos. A gente costuma dizer que os imprevistos, eles são previstos. Você não sabe o que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. E se vai acontecer alguma coisa, já vamos se planejar para isso, para num momento de fragilidade, como seu carro quebrou, o pneu do seu carro furou, você já vai estar estressado nesse contexto aqui. Você já vai falar, caramba, não acredito. Ao menos tem dinheiro para pagar o que aconteceu. Se você tem dinheiro, você vai falar, beleza, a situação é ruim, mas dá para resolver. Dá para resolver. Agora, quando o cara não tem dinheiro, você fica magoado com a situação e sem dar surda porque você não tem dinheiro para resolver. Então, vamos começar a enxergar o dinheiro como uma ferramenta para me trazer paz, tranquilidade, para ser meu alicerce em momentos difíceis, e não para ostentar, para ter um iPhone 15, para ter um carrão do momento. Legal. Eu acho que você falou um negócio interessante, porque assim, pelo menos assim, no caos, pelo menos eu consegui ter a paz. Né? Porque assim, já tá dando errado, fundiu o motor do carro, deu algum problema lá, e sem dinheiro piora ainda mais a situação, né? Exato. Acho que o mais importante aí, assim, se eu tenho uma reserva de emergência ali, acho que é importante ter
ela pra hora que for necessário, né? Exato. Não pra comprar um celular, alguma coisa assim, né? Pra usar pra uma viagem e tudo mais. Eu gostei muito do que o João falou da questão de investir em si mesmo. Eu nunca tinha feito essa analogia de que, né, nós mesmos é como se fosse um negócio para administrar financeiramente. Mas muitas pessoas às vezes me procuram falando, Davi, tenho 5 mil reais para investir, geralmente pessoas jovens, tenho 5 mil reais para investir, como que eu invisto esse dinheiro? Qual o melhor investimento possível? E a coisa que eu falo logo de início, olha, você pode ir para o mercado financeiro, comprar um pouco de renda fixa, comprar um pouco de renda variável para você aprender, mas o melhor investimento que você pode fazer é em si mesmo. É investindo em si mesmo que você vai aumentar seu potencial para ganhar receita, você ganhando mais receita, você vai conseguir às vezes investir mais e assim vai. Porque eu concordo para você que a gente vai ter casos de pessoas que ganham muito e que não têm um patrimônio que pessoas que ganham menos. Só que uma pessoa ganha 20 mil reais contra uma pessoa que ganha 5 mil reais, essa pessoa ganha 20 mil. Se ela se planeja durante alguns meses, em um mês ela já consegue guardar dinheiro que essa pessoa guardou em um ano. Então é mais maleável o orçamento dessa pessoa. Mas com certeza, o melhor investimento que alguém pode fazer é em si mesmo. É o que vai te fazer mais inteligente, vai aumentar seu potencial de ganho. Eu digo que um dos melhores investimentos que eu fiz na vida não foi criptomoeda, não foi Magazine Luiza, foi ter comprado um curso de Excel lá em 2018, quando eu estava entrando no mercado de trabalho. Saber trabalhar com Aprendi dados. coisa pra caramba, aprendi a trabalhar com dados, fui conseguindo ser promovido e fui aumentando meu potencial de ganho. Hashtag fica a dica, né? A gente fala a importância do Excel, do Power BI, galera, não. Tá vendo? É isso aí, ó. Cara, Ju, quantos anos você tem? Eu tenho 24, vou fazer 24 agora em maio, mas tenho 23. 24 anos aí dando uma aula de finanças, galera. Então, assim, né? Vocês têm um exemplo legal. E como que tá o cenário hoje, assim? Questão política, questão econômica. Hoje tá mais favorável para aquele perfil mais Conservador. agressivo, conservador? Como que tá o mercado em relação a esse sentido? Quando a gente vai fazer uma análise de economia, a gente divide em dois. A gente primeiro analisa como está o mercado internacional, depois a gente vem para o Brasil, como está a economia no Brasil. Se a gente for analisar o mercado internacional, o país que a gente mais analisa de perto é os Estados Unidos. E qual o movimento que está acontecendo lá? Após a pandemia, a gente teve um cenário de inflação alta após a pandemia, e o Banco Central dos Estados Unidos ele começou um movimento de aumento da taxa de juros de lá para controlar a inflação. E quando um país desenvolvido, ainda mais os Estados Unidos, aumenta sua taxa de juros, é como se eles ligassem um aspirador de dinheiro que vai sugar o dinheiro de todo mundo. Porque você tem a maior economia do mundo pagando mais para quem dá dinheiro para ela. Isso chama a atenção dos maiores investidores do mundo. Ah, vou emprestar dinheiro para os Estados Unidos, minha chance de calote é menor, eles estão pagando bem em relação a países emergentes. Então, às vezes o cara olha lá, taxa de juros no Brasil está 10%, por exemplo. Dos Estados Unidos está 5%. Ele fala, Estados Unidos, a probabilidade de ele me pagar é muito maior do que um país emergente, vou colocar o dinheiro nos Estados Unidos. Aí o Brasil, nesse movimento, eu teria que colocar uma taxa de juros a 15%, por exemplo, para ficar atrativo em relação ao mercado internacional. Isso a gente faz no dia a dia, né? Se tem eu, se tem o João. Eu honro minhas dívidas, todo mundo sabe que eu tenho uma boa fama. O João, você descobre que ele deu uns calotes. Aí você vai emprestar dinheiro para mim e pro João. Você vai preferir emprestar para mim. Para você emprestar pro João, é só se ele te falar, não, mas eu vou te pagar mais no futuro. Aí você fala, então tá bom, vou correr um pouco mais de risco, vou emprestar dinheiro para ele. Então essas coisas acontecem. Então o movimento nos Estados Unidos atualmente tá com uma taxa de juros mais alta. A perspectiva é que eles comecem a diminuir a taxa de juros no final desse ano, para igualar ela em patamares mais baixos. Mas o movimento que aconteceu durante o ano passado e esse ano é esse. Tem eleição esse ano lá, né? Sim. Eleição, e a guerra da Rússia, Ucrânia, Taiwan, toda essa galera, China e... O Trump isso aí... voltando aí, E aí, cara? Vai ser um ano meio... Vai ser conturbado nesse sentido, porque eles estão nesse movimento de transição da taxa de juros e a gente sabe que eleições é algo que impacta todo mundo, né? Vira igual time de futebol, tem um lado torcendo, um lado contra, e as eleições lá, elas costumam ser um pouco polarizadas também. Quem tiver a oportunidade esse ano de assistir algum debate presidencial dos Estados Unidos, eu tive até um choque quando assisti pela primeira vez, que é um negócio mais de, tipo, sensacionalista que o nosso, cara. Tipo, eu assisti o debate do Trump lá, ele chamando o outro de covarde. No nosso, beleza. É que no nosso parece um seriado, parece né? um circo, né? Aqui no Brasil parece um circo, né? Fica uma palhaçada, os né? debates presidenciais aqui parecem um circo. Agora lá, eles são mais profissionais e eles ofendem o outro mesmo. Não, você é um covarde, não sei o que lá. Aqui, meio que eles mantêm sei lá, eles ficam mais... Fingem uma boa educação ali, né? Fingem que se gostam. Agora lá o negócio é mais sério. Mas os Estados Unidos, economicamente, tem isso acontecendo. Quando a gente vai para o Brasil,
dois movimentos estão acontecendo e que acabam preocupando de certa forma. O que mais preocupa no Brasil hoje é a parte fiscal. É como o governo ele vai lidar com as contas públicas, com as próprias finanças. Em relação à taxa de juros, a gente está num movimento de queda da taxa de juros também. Vamos primeiro pensar no fiscal. A gente tem um governo atualmente que ele tende a ser mais gastão. Se isso é bom ou ruim, vai depender da perspectiva. Alguém que é contra o governo atual vai falar que estão gastando mais, inclusive porque estão roubando, porque é corrupção. Esse seria alguém ali mais exagerado nesse caminho, a gente não precisa entrar nesse tema. Alguém que é a favor do governo vai falar que isso é excelente, significa que estão investindo. Mas a reflexão que nós temos que fazer é, beleza, eles podem estar investindo, mas estão investindo de forma inteligente? É algo que vai trazer resultado para o país no futuro? Então, sobre o que vai ser do futuro, a gente fica incerto, mas nós entendemos os efeitos disso no presente. Quais são os efeitos no presente? O governo está gastando cada vez mais e a dívida do governo vai aumentando. Quando a dívida de alguém aumenta, seja o governo, seja uma própria pessoa, a incerteza em relação ao que vai acontecer no futuro, ela aumenta ainda mais. Então, isso vale para qualquer pessoa, né? Imagine, qual que é o cenário atual do Brasil? A gente tem o nosso superávit, ele estava previsto para 2026. Diante das últimas atitudes do governo, a expectativa de superávit agora é para 2028. 28. Ou seja, e nesse momento a gente vai continuar em déficit, gastando mais do que arrecada. Pra quem não entende, superávit e déficit, acho que era bom dar uma explicada, né? Superávit, você supera o que você gastou, né? Uhum. Déficit, você gastou mais do que arrecadou, né? Então a gente vem num governo que ele vem prometendo isso só para 2028, né? Exato. A curto prazo ele vai gastar mais do que ele consegue arrecadar. Mesmo com o aumento de alguns impostos e Sim. tudo mais, ele ainda não consegue honrar, assim, com suas despesas, né? Exato. A grosso modo. Então imagine isso, é o governo olhando pra gente falando, olha, eu vou gastar mais do que eu ganho, talvez em 2028 eu vou conseguir ganhar mais do que eu gasto. Imaginem vocês chegando na casa de vocês hoje falando, ô amorzão, seguinte, hein, atualmente a gente gasta mais do que a gente ganha, mas eu acredito que em 2026 eu vou conseguir ganhar mais do que a gente ganha. Ela fala, beleza, queria que a gente fizesse isso mais cedo, mas tudo bem. Aí amanhã você chega na sua casa e fala, na verdade, eu só vou conseguir que a gente ganhe mais do que a gente gasta só em 2028. Então, né, imagina o tanto que vocês escutariam na casa de vocês se isso acontecesse. Querendo ou não, esse é um fator muito complicado, assim, pro mercado internacional, né? Ver que o nosso país fica deficitário por um período grande de tempo, né? Se dizer, né? E falta um pouco o compromisso fiscal de deixar as coisas organizadas, né? Então, o fiscal brasileiro hoje é o que mais preocupa. Em relação a se a nossa dívida vai continuar aumentando, se a gente vai conseguir honrar os nossos pagamentos como país. Além disso, quando que vai vir esse superávit? Que é o governo conseguir ganhar mais do que ele gasta. E um fato curioso é que houve aumento de impostos, né? Então a gente teve impostos sobre fundos exclusivos, que são ali pessoas que têm um patrimônio um pouco maior, dessa questão da tributação de peças internacionais que vêm para o Brasil. Então a gente está passando por um aumento de impostos, só que o governo está com essa dificuldade de equilibrar as contas públicas. Tudo isso traz incerteza, e essa incerteza é o que pode provocar um dólar mais alto, é o que vai provocar inflação. Então essas coisas acabam afetando o bolso, tanto dos mais pobres quanto dos mais ricos, só que os mais pobres acabam sendo mais afetados. Então quando a gente começa a falar, a preocupação do Brasil é o fiscal, às vezes alguém já revira o olho e fala, pô, tô nem aí, isso é coisa de economista grande que tem que se preocupar. Mas o fato é que um fiscal descontrolado, como eu disse, vai impactar você ir no mercado e o arroz tá mais caro, vai impactar o dólar tá mais caro. Ah, mas nem vou para os Estados Unidos, não quero ir pra Disney, que diferença faz o dólar tá mais alto ou não? Boa parte das commodities são negociadas em dólar. Então, se o dólar dispara, fica mais difícil a gente pegar esses produtos e trazer aqui pro Brasil. Então, tudo vai se encarecendo. Eu vejo que quando a gente está no período de eleições, o que as pessoas gostam de analisar é o que um candidato, se ele fala bonito, se ele fala bem, promessas. as coisas que ele promete. Só que, para mim, uma das melhores formas de você analisar o quão competente é um governo é vendo as contas públicas. Porque não adianta nada, a gente fazendo essa analogia de vocês na casa de vocês. Você chega lá e fala, né, esposa, eu te amo, vou fazer tudo por nós, não sei o que lá, e enfiar um monte de dívida no nome da sua esposa, entendeu? Então, as contas, as finanças têm que ser condizentes com o que a gente promete. Então, o fiscal que mais preocupa no Brasil, e quando a gente vai analisar outra questão, tem a taxa de juros. Nossa taxa de juros estava em 13,75, justamente para controlar essa inflação depois da pandemia. O Banco Central entendeu que a inflação estava controlada e começou um movimento de queda. Hoje a taxa de juros está em 10,75.
E esse movimento de queda, ele diminuiu um pouco agora, justamente por conta da preocupação em relação às contas públicas. Então, o Banco Central olhou que a nossa dívida estava aumentando e falou, olha, quer saber? Eu vou demorar um pouco mais para diminuir a taxa de juros para entender o que vai acontecer. Mas a expectativa é que a nossa taxa de juros ainda caia ainda mais. E, Davi, o que acontece quando a taxa de juros cai? A taxa de juros é um mecanismo do Banco Central que ele utiliza para estimular o consumo, porque a taxa de juros ela é uma taxa que influencia todas as outras taxas do mercado. Com uma taxa de juros mais baixa, a gente tem um estímulo para que as pessoas Aquece o mercado, comprem as né? coisas, o mercado fica aquecido, as empresas muitas vezes têm um incentivo maior para fazer investimentos, porque uma empresa com uma taxa de juros alta, ela decide simplesmente deixar o dinheiro guardado dela investindo em renda fixa, com uma taxa de juros baixa, ela vai falar o seguinte, ó, para eu ter um retorno maior, eu preciso abrir uma nova fábrica, eu preciso contratar mais funcionário. Então, uma taxa de juros mais baixa, ela aquece o mercado, ela incentiva as empresas a fazerem negócios, ela incentiva as pessoas a consumirem. Então, e esse movimento que está acontecendo agora pode colocar o Brasil aí numa economia mais aquecida, um índice de atividade econômica maior. Então, de um lado, a gente tem uma perspectiva positiva, que é a taxa de juros diminuindo, e isso vai estimular o investimento, vai estimular o consumo. Só que do outro lado, a gente tem essa preocupação com o fiscal, que é como vai andar a dívida do Brasil. Então a gente tem uma coisa extremamente positiva de um lado e a gente tem uma coisa mais incerta de outro. E por isso que a gente vai vendo as pessoas, o mercado cauteloso em relação ao futuro do Andando Brasil. de lado, né? Exato. Beber uma água. Mas é só, para concluir esse tema, a gente falou um monte de coisa mais macro. Como que isso impacta o cara que quer investir? Então, o momento atual, ele favorece o cara que quer investir em renda variável, o cara que quer investir em renda fixa. Com uma taxa de juros menor, os investimentos em renda variável, eles ficam mais famosos, vamos dizer assim. Porque antes, quando a nossa taxa de juros estava em 13,75, qualquer investimento em renda fixa já tinha mais de 1% ao mês. E o brasileiro tem essa cultura de 1% ao mês. A gente gosta de olhar no aplicativo e saber que está ganhando 1% ao mês. Agora que a nossa taxa de juros está diminuindo, o que acontece? Muitas pessoas tiram os recursos de renda fixa e colocam em renda variável. Então a gente vai vendo um volume maior de investimento em ações, um volume maior de investimento em fundos imobiliários. Vendo esse movimento, muitas empresas começam a abrir capital na bolsa também. Então, olha só como uma coisa que fomenta a economia. Um dos anos que mais teve IPOs, que são empresas abrindo capital na bolsa, foi em 2021. Mas fala, Davi, a gente estava no meio de uma pandemia, por que tantas empresas abriram capital nesse momento? Porque a taxa de juros estava 2%. Chegou a 2%. Uma taxa de juros a 2%, muitas pessoas foram para a renda variável, empresas abriam capital na bolsa, pegavam esse dinheiro e compravam outras empresas, financiavam seu crescimento. Então, uma taxa de juros baixa, ela estimula muito as empresas a se expandirem. Uma taxa de juros alta, ela já freia mais o mercado, só que em certos momentos é importante que a gente tenha uma taxa alta também, essas coisas vão oscilando ao longo do tempo. Depende muito do cenário que o país está vivendo no momento, Sim. né? Se é um cenário de recessão, de crescimento, aí cabe ao Banco Central do país fazer esse controle e alinhamento com a expectativa, né? Sim. Até para que as pessoas entendam para que serve a taxa de juros, qual que é o efeito da taxa de juros. Geralmente a taxa de juros, ela se relaciona muito com a inflação num esquema de gangorra. Então imagine o seguinte, a inflação do Brasil estava alta. A inflação do Brasil estava alta. Para controlar essa inflação, o Banco Central ele vai aumentar a taxa de juros. Então ele aumenta a taxa de juros pensando em provocar uma queda da inflação. E essa inflação ela diminui. Depois que a inflação ela já está controlada, o Banco Central fala, agora eu vou diminuir a taxa de juros para estimular o consumo, para estimular a economia. Ele vai diminuir a taxa de juros, que é o cenário que a gente está vivendo agora. Com o tempo, uma taxa de juros baixa tende a aumentar a inflação. Essa inflação vai aumentar, o Banco Central começa a ficar preocupado com o aumento da inflação novamente, e aumenta a taxa de juros. E vai sempre buscando um equilíbrio ali, né? Então, esses dois indicadores, taxa Selic e inflação, eles se relacionam nesse formato de gangorra. Ao longo da história, ao longo dos ciclos, a gente vai oscilando. Uma hora um tá mais alto, outra hora um tá mais baixo, e assim a economia vai rodando. Vai caminhando. Legal. Bom, nós fomos aqui desde da origem, né? O porquê aprender investimento, né? O Davi também compartilhou alguns cases aqui e falamos também do mercado presente, né? O que de fato está acontecendo, você que pretende iniciar essa carreira aí de investidor ou aprender, né? Uma dica que eu dou, aprenda primeiro, não vai entrar na emoção, é legal, falaram para mim, então tem essa cultura de primeiro ter o aprendizado em saber, de fato, investir no momento certo e com os elementos corretos. E claro, se alguém puder te auxiliar no início, é mais importante ainda.
E pra gente finalizar aqui o nosso podcast, cara, esse é um assunto aqui muito bom, que daria pra falar o dia inteiro, cara, de Bastante economia. É gostoso falar, né? Mas vamos para considerações finais. E o mercado futuro, né? O que tem de bom aí chegando, né? O que tem de bom para acontecer? A gente pode começar aqui pelo Diogo, depois já jogar aí pro Davi. Cara, pode jogar pra ele, né? Ele que é o especialista, não eu, né? Falar de futuro. E vai eu falar que dólar vai subir, que vai inflação, tudo mais. Mas eu acho que, assim, para todo mundo cabe o aprendizado, né? De conseguir aprender a guardar dinheiro, né? A ter essa sua reserva de capital e fazer bons investimentos, né? E prestar atenção um pouco na economia, né? Igual você falou, a gente vem para uma fase de transição de renda fixa para renda variável. Já foi o inverso, o pós-pandemia ele tava todo mundo na renda variável, o pessoal migrou todo mundo para renda fixa. Não é só pôr dinheiro lá e esquecer que ele vai render, mas também é acompanhar esse movimento do mercado. Ora é renda fixa, ora é renda variável, né? Então tem que saber o momento, né? Saber a fase de transição e sempre deixar a carteira de uma forma equilibrada, né? Na minha visão, quem sou eu para falar, mas um especialista vai falar melhor do que eu, né? Mas ter uma carteira equilibrada um pouco em cada tipo de investimento ali para conseguir ter um bom rendimento, né? Excelente. Os seus investimentos, eles têm que se adequar em relação ao momento econômico. Então não existe isso de você simplesmente... né, monta uma carteira ali com tanto percentual renda fixa, tanto renda variável, você abandona aquilo. Não significa que todo dia você tem que entrar lá e fazer alguma alteração. Mas é importante a gente analisar esses ciclos econômicos. O momento econômico atual, ele está favorecendo mais investimento em renda fixa ou renda variável? E aos poucos você vai adequando isso. Quando a gente vai pensar em fazer previsões para o futuro, eu acho importante já a gente afirmar que é o seguinte: nenhuma previsão que você escutar de alguém, duvide de alguém que fala que tem certeza que algo vai acontecer. Porque a realidade não tem como ter certeza de nada. Existe uma frase que ela corre dentro do mercado financeiro, que é que o dólar existe para tornar os economistas humildes. Porque qualquer um que se atreve a tentar prever o dólar vai errar. Então, é uma frase que existe dentro do mercado. Davi, essas previsões, elas não estão corretas a maioria das vezes. Mas por que faz sentido eu acompanhá-las, então? Para que você tenha uma base do que vai acontecer. A gente consegue montar uma carteira de investimento pensando em 3 coisas. Primeiro, como que foi o passado. Com base no passado, você tem que fazer uma projeção sobre como será o futuro. Segundo, analisando o presente, o que está acontecendo agora. E o terceiro, você escuta diversas opiniões de economistas diferentes sobre os futuros, sobre o futuro, e aí você monta a sua visão de mundo, a forma que você vai investir. Diante disso, o que a gente projeta para investimentos mesmo, pensando ali num prazo ali de 1 ano, daqui a 2 anos? É justamente esse movimento agora de renda variável para renda fixa. Então as pessoas, a expectativa é que a gente termine o ano numa taxa de juros de 9%. Uma taxa de juros de 9%, as pessoas já começam a tirar os recursos de renda variável, ou começam a tirar os recursos de renda fixa e passar para renda variável. A gente não vai chegar numa taxa de juros tão baixa, como a gente teve durante a pandemia, de 2%. Aquilo foi algo, assim, muito diferente pensando no Brasil, que nunca havia acontecido antes. Mas a gente vai tendo esse efeito de um estímulo para o consumo, um estímulo para as empresas abrirem novas filiais, um estímulo para essa expansão. E acompanhando tudo isso. Se a gente fosse sintetizar tudo isso aqui em 3 pilares, como eu gosto de dividir, uma coisa que eu gostaria que você que está assistindo lembrasse dessas 3 coisas. Seria que você deve realmente buscar se educar financeiramente, buscar aprender mais sobre esses temas, buscar se organizar financeiramente, então a parte técnica mesmo, quanto você ganha, quanto você gasta, montar um planejamento em cima disso. E o terceiro pilar, buscar investir melhor. Tenta fazer bons investimentos, não vai só atrás de dica, tenta realmente fazer uma coisa pensando a longo prazo. Porque muitas pessoas elas perdem dinheiro por não ter uma cabeça de longo prazo. Tem até uma história interessante, não sei se vocês já ouviram falar do Peter Lynch. Sei. Já ouviram falar do Peter Lynch? O Peter Lynch ele foi um gestor de fundo e as pessoas que investiram no fundo do Peter Lynch, que colocaram $10 mil lá, 13 anos depois tinham $270 mil. Então, olha o sucesso do fundo desse cara. Você investe $10 mil, 3 anos depois você tem 270 mil. Um cara que botou $100 mil, ele teria 2,7 milhões. Aí foram fazer um estudo e perceberam que a maioria dos investidores desse fundo dele perderam dinheiro. Aí você vê, como que pode? O fundo, quem colocou 10 mil tinha 270, 3 anos depois. E a maioria das pessoas perderam dinheiro? Não faz sentido. É porque as pessoas não tinham uma mentalidade de longo prazo. Quando o fundo ele tinha um bom desempenho, agora o fundo do Peter Lynch tá bom, hein? E aí colocava dinheiro de novo. Então perceba como não ter uma mentalidade de longo prazo
vai fazer com que você perda Decisões dinheiro. erradas, né? Então, ó, princípios básicos ali para você fazer bons investimentos. 2 princípios para que você faça bons investimentos. Mentalidade de longo prazo. Você não precisa ser o cara mais rico do mundo amanhã, nem o mais rico do mundo daqui a 10 anos. Você precisa simplesmente construir mais patrimônio daqui a 5, 10, 15 anos. Então, tenha paciência. Tem uma frase do Charlie Munger, que é um investidor que morreu no final do ano passado, sócio do Warren Buffett, que ele diz que investir deve ser tão empolgante quanto ver a grama crescer. Cara, é o que vai acontecer aos poucos, não tem que ter adrenalina. E o segundo é montar uma carteira diversificada. É você se olhar no espelho, ter uma postura de humildade, saber que você não sabe o que vai acontecer no mundo, não sabe o que vai acontecer em diversos investimentos, e ter uma carteira diversificada é o melhor remédio contra a sua própria ignorância. Porque se você errar ali, você não vai ser afetado por isso, que você vai ter outros investimentos que vão fazer bem para você. Então, 2 coisas que você precisa ter em mente é isso: mentalidade de longo prazo e diversificação. Isso pode não fazer você ganhar muito dinheiro, mas com certeza fará com que você não perca. Sim. Ó, eu ainda colocarei uma opinião pessoal minha. Sempre uma parte do investimento em dólar. Que a grande verdade não é o dólar que sobe ou desce. É o real que valoriza ou desvaloriza. Pra você ver, o nosso real está extremamente desvalorizado, né? Sim. Tá 5,10, 5,20 para 1, né? Então, assim, o dólar, ele é dólar desde 1700 e pouco lá. Então, ele não muda, né? O problema é a nossa moeda que é desvalorizada por todas essas questões que a gente falou aqui. Então, na minha opinião, acho que uma parte do investimento, sim, sempre é bom e importante estar em dólar, que é a moeda mais forte no mundo ainda. Excelente. E outro pilar é o conhecimento, né, gente? Por exemplo, ontem um grande varejista aí entrou em recuperação judicial. Entenderem que elas não estão comprando um código mágico que pode te deixar rico. Cara, você está comprando uma empresa. Ao comprar uma empresa, você vai ter direitos e também vai ter deveres. Mas é você entender que você está virando dono de um negócio de fato. Então você tem que entender como aquele negócio funciona, porque saiu o pedido de recuperação extrajudicial da Casas Bahia, as ações dela dispararam 34%. Quem vê isso, meu Deus, olha só, disparou 34%, vou comprar também. E a pessoa nem sabe a empresa que está comprando, não sabe por que disparou, não sabe como está a situação da empresa. Então é justamente você não seguir a manada, é você investir porque você entende naquilo que você está investindo. E eu concordo com isso que você falou sobre o dólar. Nesse pilar da diversificação, você não tem que diversificar seus investimentos somente dentre os produtos que tem aqui no Brasil. Ah, vou diversificar, vou comprar banco e vou comprar a Vale, que é uma mineradora. Não, você pode diversificar seus investimentos entre países também. Então, investe em empresas do Brasil, mas também investe em empresas dos Estados Unidos. A gente tem, as maiores empresas do mundo estão nos Estados Unidos. Se a gente for ver as Big Seven, são empresas que prestam serviço para o mundo inteiro. Então, quando a gente fala em diversificação, vamos expandir a mente também, não somente diversificar dentro do Brasil. Porque quando você diversifica dentro do Brasil, você tira ali um pouco de risco de cada segmento, só que ainda tem o risco Brasil aqui. Agora, se você é capaz de diversificar em outros países do mundo, você sai do risco Brasil e você fica mais tranquilo em relação às coisas que podem acontecer aqui, porque você está com empresas lá dos Estados Unidos também. Muito bom. Pessoal, cara, que bate-papo legal, né? São assuntos assim que têm uma extrema relevância aí em ajudar você aí ter um pensamento mais analítico, financeiro aí da sua carreira, da sua vida, tá? E entramos aqui nas conclusões finais, tá? Obrigado, Davi, pela sua participação. Acho que foi muito importante esse bate-papo aqui, as pessoas que estão nos acompanhando aqui no nosso canal. Obrigado também, Diogo, pelas suas contribuições aqui, tá? Pessoal, então, Davi, valeu. Tá? Obrigado. Gostaria de deixar algum recado final aí pra galera? Acho que o recado final que a gente pode deixar é que o conhecimento rende os maiores juros. Então, se você está aqui, assistiu esse podcast, aprendeu sobre finanças e investimentos, sabe que nenhum investimento vai te trazer mais retorno do que investir em si mesmo. Você precisa aprender mais, você precisa se planejar financeiramente, precisa investir melhor. Então, você que está pensando, né, em crescer profissionalmente, em enriquecer, em melhorar sua qualidade de vida, saiba que aprender é o que vai te trazer mais resultado, e quando uma coisa que vai te trazer mais resultado ainda é aprender sobre o dinheiro. Aprender a como utilizá-lo, aprender a lidar com ele e aprender a fazer bons investimentos. É o Diogo? Isso aí. Galera, tá aí um pequeno passo. Cabe a cada um fazer a sua parte, estudar um pouco para conseguir ter o seu caminho de sucesso. Muito bom. Sendo assim, pessoal, estamos aqui encerrando mais um bate-papo aí no programa O2 Hub Podcast, e hoje aí o entrevistado foi o Davi Gomes, especialista em investimentos e finanças. E logo temos mais novos episódios chegando para vocês e estamos aí, galera. Muito obrigado por mais um episódio, valeu!